cultura da mandioca faz parte da história do Brasil. Desde o descobrimento, o cultivo e o consumo da raiz pelos índios já era observado. A cultura da mandioca no Brasil é muito importante, principalmente sob o ponto de vista histórico, né? Porque a mandioca foi a base alimentar das populações indígenas brasileiras. A mandioca é uma cultura domesticada na América, possivelmente no Brasil, na secção entre a floresta amazônica e o Cerrado, na região de Rondônia, uma divisa com Mato Grosso, com o Amazonas, né? E ela foi domesticada aí uns 6, 7 mil anos atrás. Com o passar dos tempos, outras culturas, como milho e soja, foram ganhando espaço no campo do país. Mas a mandioca continuou tendo importância e força na alimentação do povo brasileiro. A mandioca sempre foi, historicamente, desde que tem dados do IBGE, a segunda cultura no Brasil em volume de produção, que dá por volta de 25 a 28 milhões de toneladas por hectare ano, que são colhidas e processadas. Eu acredito que seja muito mais, porque a cultura da mandioca é uma cultura endêmica, ela é fundamentada em pequenas propriedades, em pequenas áreas, né? A exploração familiar e agricultura de subsistência. E normalmente esses dados não entram na estatística, né? Eles passam batido, porque são uma área pequena. Exceto aqui na região centro-sul do Brasil, que se desenvolveu um polo de produção que envolve São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, em que a mandioca se desenvolveu um agronegócio bastante interessante sobre isso, que ocupa uma quantidade bastante grande de gente, de dinheiro, volume de dinheiro e tudo mais. Existem dois tipos de mandioca, a de mesa, aquela que se serve cozida ou frita, e a mandioca industrial, que serve para fazer farinha, e amido. Amido esse que tem centenas de usos. Vamos ver quais as diferenças entre os dois tipos de mandioca do ponto de vista de produção. A mandioca de indústria é uma mandioca que tem que ter alto teor de amido e alta produtividade. Ela é colhida de 18 a 24 meses aqui na nossa região, isso varia no Brasil e varia com as condições econômicas também, mas ela é absolutamente diferente da mandioca de mesa. Porque a mandioca de mesa é aquela que a gente come cozida em casa com cerveja. Aquela mandioca, o que a gente espera dela é que ela tenha gosto de mandioca, seja uma mandioca saborosa. A outra não precisa ter gosto nenhum. Vamos falar agora sobre a mandioca industrial, que é a que ocupa a maior área no país. Ela é uma cultura assim, já com relativo grau de mecanização, mas ainda precisa ser muito mais mecanizada. Nós já progredimos muito e ela deve ser, para ter boas produtividades aí de 80, 100 toneladas por alqueire, ou que daria de 30 a 40 toneladas por hectare, ela tem que ser bem plantada, bem cuidada, que nem essa que nós estamos vendo aqui. Para assegurar um bom cultivo de mandioca, é necessário plantar na época adequada. E isso varia conforme a região do país, mas em geral deve acontecer após o período de chuvas, para garantir a brotação. Outro aspecto fundamental é a escolha de ramas de qualidade. O que é um material de plantio de boa qualidade de mandioca? É uma maniva sadia, que não tenha doenças, principalmente bacteriose, que é a principal doença nossa, fator restritivo para o cultivo. Que ela tenha um bom potencial genético de produtividade, que também nós temos, as nossas variedades são bastante produtivas, que ela tem um potencial grande de produção de matéria seca, um alto teor de matéria seca, que as nossas variedades também têm, né? É possível cultivar mandioca em quase todos os tipos de solo, exceto os encharcados. E evidentemente mandioca, como todo produto que está embaixo da terra, se adapta muito melhor a solos de textura média e arenosa. Mas ela também se comporta bem em solos de alta fertilidade, de textura argilosa, só que aí tem os problemas de encharcamento e tudo mais. Então, sejam texturas sendo solos de textura argilosa, eles têm que ser bem drenados. Isso é fundamental, básico, né? E ela também não se adapta muito bem a frio, mas aqui no Brasil isso não é problema. A gente pode cultivar a mandioca do Iapoque ao Chuí. As invasoras são limitantes para a cultura, por isso manejar o mato é importante para garantir uma boa produtividade. Tem que ser mantida no limpo, o mato é um grande fator limitante para a cultura, tem que ser bem planejado e feito controle com herbicidas e cultivo mecânico e conduzir no primeiro ano até
no limpo. Depois ela é podada, né, do primeiro para o segundo ciclo, e é passado herbicida para o mato não crescer e para o segundo ciclo, porque o mato dificultaria muito a colheita. O que nós temos de interessante são variedades muito boas e que elas submetidas a um bom manejo têm grande potencial de produção e são bastante adaptadas às nossas condições aqui. É necessário encontrar variedades adaptadas para cada região e procurar. É necessário encontrar variedades adaptadas para cada região e procurar em cada local as cultivares adequadas para evitar doenças e garantir produção de qualidade. Então no Rio Grande do Sul tem umas, em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, que são áreas de cultivos em escalas maiores, são outras variedades, no Nordeste são outras, na Amazônia são outras, totalmente diferentes. Então levar variedades de um lugar para o outro não é aconselhável antes de conhecer. Você tem que primeiro fazer um teste, ver como elas funcionam e tudo mais. Normalmente não dá certo, mas a gente tem algumas que dão, mas a possibilidade disso é muito rara. A recomendação é procurar os institutos de pesquisa? É procurar a assistência técnica regional e ver qual a variedade mais cultivada lá na região, que isso já é uma certeza que a variedade é adaptada. Adquirindo um material de qualidade, o agricultor pode reproduzir as ramas na propriedade mesmo, sempre observando o resultado. Isso é muito fácil de fazer, acompanhar, erradicar plantas doentes, mas é muito simples de fazer. Depois ele tem que plantar um material também que seja bem nutrido. Então ele planta no solo fértil, faz uma adubação diferenciada, ele determina aquelas áreas só para a produção de material de plantio, para a produção de manivas dele. E outra coisa que ele tem que fazer é trabalhar com material que seja fisiologicamente bom, né? E uma boa dica para ele escolher um material de plantio bom é ver a parte interna aqui da maniva, né? Aqui dessas manivas aqui. Então ele colhe a rama e faz um corte assim transversal. Essa parte molinha aqui, que a gente chama de medula, ela tem que ocupar mais ou menos 50% do diâmetro. E o restante é o lenho. Aí é a situação ideal. Se ele pegar a rama mais nova, mais aguada, que não está fisiologicamente madura, a parte aqui branca é muito maior. Então essa rama aqui, ela é muito sujeita a apodrecer, ela tem poucos nutrientes, tem pouca água, tem pouca reserva, então ela um material muito mais vulnerável. E se for ao contrário, tiver aqui a rama, a medula ocupar uma parte muito pequena, é porque a rama é muito velha. Então ela vai nascer desigual, ela tem muito mais probabilidade de estar contaminada com doenças e tal. Então, ideal é isso, que normalmente é a rama, o que a gente chama de rama de ano, produzida naquele ano. E qual é o tamanho ideal, assim, para a maniva? O tamanho ideal que a gente recomenda é mais ou menos de 18 a 20 centímetros, né? Por que 18 a 20 centímetros? Se a gente plantar um pedacinho pequeno aqui, produz, também produz. Produz, inclusive, com o mesmo potencial de produção de outras coisas. Mas o que vai acontecer? A gente planta numa época, se vier uma seca, ou se tiver algum problema, as plantas aqui, que tiver um plantio com 20 centímetros, vai ter muito mais resistência do que plantio menores. Então, se uma manivinha de 10 centímetros aguenta 30 dias, uma de 20 centímetros aguenta 60. Então isso é uma segurança que o agricultor usa utilizando manivas de 18, 20 centímetros. E o corte é um corte reto? O corte, outra coisa que tem que ser tomado conta, é cortar reto aqui. Então se o agricultor se vai ser cortado com facão, normalmente a pessoa faz assim, dá um pique, ela vira e faz outro. Aí faz um corte mais ou menos meio aproximado. Ela não pode danificar esse tecido aqui, porque esse tecido aqui é que vão sair as raízes. Se o tecido está danificado, vão sair poucas raízes, né? Então esse corte é o ideal. Corte assim, uma vez só. Isso, de uma vez só. Não cortar em bisel jamais, em hipótese alguma, porque ela enraiza só na pontinha. Aí ela vai ter uma planta com poucas raízes, e raiz é fundamental, as raízes são a boca da planta, né? O controle do mato, importantíssimo para a cultura, é fácil de ser realizado. O controle do mato é feito, tem controles mecânicos e controles químicos. Então, o primeiro controle, o primeiro sistema de controle do mato é arar e gradear fundo, principalmente áreas que tiverem muita braquiária e tal, né? Depois é passar um herbicida pré-emergente, né? Plantar e depois, quando vencida a carência daquele herbicida, quando o mato aumentar, continuar controlando. Também com herbicidas, né? Não tem herbicidas seletivos para mandioca, aliás, não tem herbicidas
específicos para mandioca, mas os herbicidas que controlam, tem herbicidas que podem ser utilizados em mandioca já um pouco maiores, né? Então, aí é ver a especificidade de cada herbicida, os herbicidas registrados e recomendados para mandioca. Você vai ver no próximo bloco do Técnica Rural a importância da mão de obra no cultivo da mandioca e ainda as alternativas da mecanização para a cultura. A gente se encontra depois dos comerciais. Até já! Estamos de volta com o Técnica Rural. O assunto do programa de hoje é a produção de mandioca. Continue acompanhando. No primeiro bloco do programa, você conferiu as principais características da mandioca para o cultivo industrial. Agora vamos falar sobre mecanização e os entraves para a cultura. A mecanização, ela é um problema ainda, principalmente mecanização de colheita, em função dos custos da colheita. Nós temos dados indicando que os custos de colheita de mandioca de indústria, nesse caso a gente está falando de mandioca de indústria, variam entre 30% a 50%, dependendo do local de trabalho. A mão de obra para o cultivo de mandioca está escassa em grande parte por causa da migração dos trabalhadores para outras culturas. Isso se tornou um problema, além do fato de que outras culturas, como laranja e cana e outras, têm absorvido muito da mão de obra. Então tem um déficit de mão de obra no setor ainda. Até porque a atividade da colheita da mandioca, ela é pesada do ponto de vista de esforço físico do trabalhador? Sim, a gente está trabalhando aí com uma faixa de 2 a 3 toneladas no máximo por pessoa colhida no dia, né? Por que isso? Porque o desgaste físico é muito alto. Você tem que coletar a planta, despinicar as raízes, tirar as raízes da zona da planta onde elas estão anexadas e depois carregar o caminhão ou carregar uma carreta de trator, algum outro equipamento. Então isso demanda um desgaste físico muito alto. Na região de Campinas, muitos produtores reduziram a área por falta de mão de obra. Sim, hoje na região que nós estamos próximo a Campinas, nós temos um custo muito elevado por falta não só de mão de obra, mas por falta de local de plantio. Porque a mandioca aqui nessa região ela está competindo com laranja, está competindo com cana, está competindo com reflorestamento e outras culturas como batata inglesa, e isso tem exigido uma competitividade muito alta, um retorno muito alto para a cultura se manter nessa região, senão ela está sendo deslocada para outros polos onde possa ser produzida. E fica um recado para as indústrias de máquinas. Existe um grande mercado para colhedoras de mandioca. São necessárias iniciativas para garantir a montagem de equipamentos que atendam às necessidades dos produtores. Hoje, se nós fizermos um levantamento, nós temos todas as peças de uma colhedeira automotriz total de mandioca. O que falta é anexar essas peças numa única máquina. Hoje, o que falta para a indústria é o conhecimento da importância da cultura, do volume de área plantada, do volume de área colhida, né? Só para a gente ter uma ideia, nós estamos aqui numa região onde tem áreas por volta de 100 hectares, 50, 100 hectares, mas nós temos outras regiões produtoras de mandioca, nós temos áreas de até 1.000, 1.500 e chegando a projetos de até 10.000 hectares de produção de raízes, né? Então nós temos uma dinâmica de volume alto. Para os produtores, além da falta de mão de obra, tem ainda o alto custo exigido para manter os trabalhadores. Sem dúvida nenhuma, a mão de obra, primeiro que nós não temos, nós temos que ter pessoas qualificadas para isso, né? E como são pequenos os produtores, eles não conseguem estabelecer essa mão de obra qualificada. Então toda vez que nós vamos contratar pessoas, são pessoas que nunca fizeram o serviço, não têm rendimento, e hoje a mão de obra está muito cara. Então na porcentagem hoje que eu vendo a mandioca para a indústria, ela está ficando muito alta a questão de colheita. Os equipamentos de proteção individual também têm alto custo para o produtor, mas são obrigatórios e indispensáveis para garantir a segurança do trabalhador. Só as luvas com proteção em metal, por exemplo, custam em torno de R$600 o par. São todos os EPIs que são exigidos pela NR 31, né, a normativa 31, principalmente luva, né, na hora que está despinicando, para não ter nenhum problema com corte na mão, são chapéu, até inclusive nós usamos também protetores solar,
né, no rosto, nos braços. Então existe uma série de exigências pelo Ministério. Nós vamos em todos os lugares, os polos mandioqueiros do estado de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, onde nós ficamos sabendo que tem uma máquina que inventaram, que está trabalhando, nós tentamos adaptar a nossa região. Vamos ver agora um modelo de equipamento para o cultivo da raiz. Essa que a gente está vendo aqui é uma plantadeira de 2 linhas, mas nós temos plantadora de 1, 2, 4 e 6 linhas totalmente nacionais desenvolvidas nessa região do centro-sul do Brasil. Essas máquinas, elas vieram a melhorar muita condição de plantio em áreas mais extensas, e o que tornou a mandioca, abriu um pouco mais a mandioca para as indústrias de processamento, tanto de farinha como de amido, né? O processo de escolha e produção das ramas é o mesmo, mas as manivas serão padronizadas com o uso da máquina. Esse material é todo condicionado aqui tem capacidade de ter mais ou menos 1 metro cúbico de rama. Esse material é pego aqui pela pessoa que está trabalhando sentada nesse banco, é colocado nessa caneca, e todo o sistema de rolamento do trator permite que a roda, essa roda que vai em contato com o solo, movimente as engrenagens, e essas engrenagens passam a fazer o corte da rama, que vai caindo já depositada no solo sulcado e adubado, tá? E essa rama é uma rama que é padronizada no tamanho. Uma alternativa que está sendo testada pelo Instituto Agronômico de Campinas é a produção de etanol a partir da cepa, que hoje é considerada um resíduo da cultura. A quantidade produzida por hectare, segundo os nossos estudos preliminares, feitos juntos com as pessoas de energia da Unicamp, mostra que a quantidade de cepas produzidas em 1 hectare é o suficiente para movimentar uma indústria de etanol, torná-la autossuficiente em energia, né? Isso é uma coisa muito importante, porque termina que, sim, que o resíduo, que pode ser o restante do resíduo da parte aérea, pode ficar no campo para produção, para reciclagem de nutrientes, ou ser utilizado mesmo para produção de alimentação, para alimentação animal. Isso é uma coisa bastante interessante, porque se deixar a cepa no campo, ela tem alguns problemas de ficar em tocos no solo, isso estraga máquinas, compromete novos plantios e tal. Porque essa parte é muito resistente à degradação. Ao passo que a parte aérea já não é mais, né? E ela tem um comportamento energético similar ao eucalipto, outras fontes de energia. Para quem aposta, apesar das dificuldades, a mandioca ainda é uma alternativa rentável. Eduardo vem de uma família que trabalha com a cultura há 70 anos. Nós temos uma indústria e eu tenho que alimentar essa indústria. A parte agrícola fica a minha responsabilidade. Então, nós temos que plantar mandioca e procurar áreas e tentar não deixar a fábrica sem a matéria-prima. Eduardo acredita no potencial da mandioca e espera que os produtores se profissionalizem e também apostem nesta cultura. Sem dúvida nenhuma. Tem uma gama de alimentos que pode ser usado, agregado à mandioca para melhorar a qualidade. Inclusive esse problema do saquinho plástico dos supermercados, nós podemos melhorar isso aí colocando também um saquinho plástico biodegradável feito com a mandioca. Então a mandioca tem mas bastante mesmo produtos que podem ser feitos com mandioca. Eu acredito que o setor tem muito a crescer. E precisa de mais seriedade por parte do produtor? Nós estamos caminhando para uma cultura mais técnica que o passado, não tenha dúvida, que antigamente tinha essa visão. A mandioca hoje está bem diferente. A cultura da mandioca hoje tem bastante tecnologia, as pessoas envolvidas os pesquisadores envolvidos na área de mandicultura estão realizando um trabalho bom com relação a novas variedades, limpeza do material
que nós precisamos bastante, que andou parado há alguns anos, agora está reativando. Então eu acho que o setor está crescendo e tem muito a crescer ainda. Eu também não vou plantar mandioca pelo fato de que eu tenho uma indústria e eu tenho que alimentar a indústria se ela não me desse um rendimento. A mandioca, ela hoje, dentro da agricultura, é uma das culturas que mais está me deixando rendimento. A cultura de mandioca hoje é a que está mais deixando uma rentabilidade maior do que muitas outras culturas. Eu acredito que ela deixa por volta de 30%. Mas a mensagem final é uma só. Quem não evoluir tem que cair fora, porque a produtividade a rentabilidade está cada vez mais competitiva, principalmente por terra, né? Então tem que ser rentável.